Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Gepeto de Física. Pessoal, a gente ainda tem algumas horas aí para fazer mais uma revisão geral, né? Que a gente vai ser a parte 3 para o concurso da EAN, a Escola de Aprendizes de Marinheiro, que ocorrerá amanhã, né? Dia 11 de outubro de 2020. Tá legal? Então vamos lá, pessoal, vamos fazer mais uma questão aqui, né? De vasos comunicantes, nada demais. Olha o que o texto diz. No sistema de vasos comunicantes, são colocados dois líquidos immiscíveis, ou seja, dois líquidos que não se misturam. Água com densidade 1 grama por centímetro cúbico e óleo com densidade 0,85 grama por centímetro cúbico. Após os líquidos atingirem o equilíbrio hidrostático, observa-se numa das extremidades do vaso um dos líquidos isolados, que fica a 20 centímetros acima do nível. Está aqui, ó. Né? 20 centímetros acima do nível de separação, conforme pode ser observado. Olha o que ele pede. Determine o valor de x em centímetro, que corresponde à altura acima do nível de separação, e identifique o líquido que atinge a altura x. Bom, pessoal, a gente já sabe, né, que o líquido mais denso, né, ele vai para o fundo do recipiente e o menos denso fica acima. Consequentemente, fica fácil perceber, pessoal, que esse líquido é o óleo, né? E o que está aqui no fundo, o mais denso, é a água. Opa, desculpa. O que está aqui na parte mais funda, o líquido mais denso, é a água, né? Beleza. Outra coisa, pessoal, ele já traçou para a gente a linha de nível na prova. O que é a linha de nível? É uma linha horizontal, né? É uma linha horizontal que você vai traçar na fronteira entre os líquidos immiscíveis, né? É uma linha horizontal que você traça no ponto de separação entre os líquidos. Por exemplo, aqui, ó. Aqui está o ponto de separação entre o óleo e a água. Aí eu vou lá para o teorema dos pontos isobáricos. Os pontos que estão no mesmo nível horizontal suportam a mesma pressão, né? Ou seja, a pressão em A tem que ser igual à pressão em B. Né? Mas quem é a pressão no ponto A? Como eu calculo a pressão aqui no ponto A? Pessoal, o tubo está aberto. Então a pressão no ponto A vai ser a pressão atmosférica, né? Vai ser a pressão atmosférica mais a pressão da coluna líquida. Como é que eu vou calcular a pressão em B? A pressão em B vai ser pressão atmosférica, né? Porque o tubo está aberto, mais a pressão da coluna líquida. Beleza. Então, primeiro passo, você traça uma linha de nível, né? Uma linha no ponto de separação dos fluidos, né? Ponto de separação entre o óleo e a água é mais densa, ela está no fundo. Depois você aplica o teorema dos pontos isobáricos. Pressão em A tem que ser igual a pressão em B. Né? Pressão em A tem que ser igual a pressão em B. Né? Mas como é que eu calculo a pressão no ponto A? A pressão no ponto A é a pressão atmosférica mais a pressão da coluna de óleo. Como é que eu calculo a pressão exercida pela coluna líquida? Mi do óleo, né? Que é um Mi, massa específica do óleo, densidade absoluta, gravidade, altura da coluna de óleo. Né? Do outro lado, no ponto B, eu tenho a pressão atmosférica mais a pressão da coluna de água, densidade da água vezes a gravidade vezes a altura da coluna de água, que é o que eu quero descobrir. Pressão atmosférica eu corto, né? Densidade do óleo 0,85, né? Volta no desenho, a altura da coluna de óleo 20 centímetros, porque a gravidade eu vou cortar, né? Densidade da água é 1,
A altura da coluna de água é x, né? X é o que eu quero descobrir. Daqui eu tiro que x, 0,85 vezes 20, vai dar 17 centímetros. Aí o cara, legal, né? 17 centímetros. Então o cara, pode ser C ou D. Pessoal, mas ele quer saber qual é aquele líquido que está no fundo. É a água, né? Opção correta. Letra D, né? Uma questão lá de teorema dos pontos isobáricos. Lei de Stevens. Bom, vamos analisar agora uma questão da lei de Pascal, né? Olha o que ele diz. A prensa hidráulica é uma das aplicações do princípio de Pascal, né? Um corpo de massa 800 kg. Hoje ou amanhã? Um corpo de massa 800 kg, né? Ele é colocado sobre o êmbolo de área maior. Papai, né? Onde está fazendo? Tô dando aula, tá? Aí o que acontece? É colocado, perdão, pessoal, meu filho perguntou o que eu estou fazendo. É colocado sobre o êmbolo de área maior, S2, né, de uma prensa hidráulica. Qual deve ser o valor da razão entre a área do êmbolo maior e a área do êmbolo menor, para que ao aplicar uma força de 20 N no êmbolo menor, de área S1, o corpo descrito fique em equilíbrio? Então, cuidado, pessoal, você tem lá uma prensa hidráulica. A gente já sabe que a prensa hidráulica é um multiplicador de força. Eu aplico uma força no êmbolo menor, uma força de pressão. A pressão é transmitida para todos os pontos do fluido, bem como as paredes do recipiente que o contém, né? Então, pela lei de Pascal, quando você produz uma variação de pressão, né, na prensa de menor área, a pressão ela vai ser transmitida para a prensa de maior área. Ou seja, a variação de pressão na área menor vai ser igual à variação de pressão na área maior. Mas quem é pressão? Força sobre área, né? Qual é a força que ele está aplicando aqui? 20 N. No êmbolo de área menor, tá, pessoal? A área, né? O êmbolo de área menor tem área, superfície, S1, né? Aí, através dessa força, essa força é transmitida para todos os pontos do fluido, bem como as paredes do recipiente que o contém, para equilibrar do outro lado um peso de 8.000 N. Ele me deu a massa. Cuidado, tá, pessoal? A força que esse objeto exerce lá no êmbolo grandão é devido ao seu peso. Peso é a massa vezes a gravidade. Considerando a gravidade 10, 800 vezes 10 vai dar 8.000. Legal, né? Vai ficar 8.000 dividido pela área grandona, que é S2, né? Corto zero, viu? O que ele quer? A razão entre S2 e S1, né? O que eu faço, pessoal? Passo S2 multiplicando, passo 2 dividindo, 800 dividido por 2, 400, viu, pessoal? Ó, 400. Olha lá, qual a letra? B. Tá bom, pessoal? Nada demais. Lei de Pascal. Bom, outra questão da lei de Pascal, só para a gente treinar para a prova da EAN de amanhã. Pessoal, lembrando que lei de Arquimedes não está no edital deste ano. Tá legal? Cuidado, fica atento, tá, pessoal? Estudando o comportamento dos líquidos, acréscimo de pressão num ponto qualquer de um líquido ideal em equilíbrio, ele é transmitido integralmente a todos os pontos do líquido. É a lei de Pascal. Essa percepção ocorrida há alguns anos atrás permitiu o desenvolvimento da prensa hidráulica. Pessoal, a prensa hidráulica é um multiplicador de força. A prensa hidráulica é um multiplicador de força, não é um multiplicador de trabalho. Tá legal? É um multiplicador de força da prensa hidráulica e de vários outros sistemas hidráulicos. A figura a seguir representa uma prensa hidráulica com líquido... Tá, obrigado. Com o líquido confinado na região, delimitada pelos êmbolos A e B de áreas 160 cm² e 20 cm², respectivamente. Então, observe.
Então, observe, aqui tá. Né? Eu tenho um êmbolo de área grandona aqui, ó, de área grande, e um êmbolo de área pequenininho. Ó, o êmbolo A, 160 centímetros quadrados, né? Ou seja, a área desse êmbolo aqui, ó, 160 centímetros quadrados. Tá bom? Uma questão bem tranquila na prova do Colégio Naval. Esse êmbolo aqui tem uma área de 20 centímetros quadrados. Tá legal? Né? 20 centímetros quadrados. Ali botou, considerando a gravidade 10, tá bom? É correto afirmar que o enunciado acima descreve de forma sintética o princípio de Pascal, né, pessoal? Se produz um aumento de pressão aqui no êmbolo de área pequenininho. A pressão ela é transmitida para todos os pontos do fluido, bem como as paredes do recipiente que o contém, né? E a pressão é proporcional à área. Quanto maior a área, maior a força de pressão, né? Prensa hidráulica é um multiplicador de força. Aí, a lei de Arquimedes, claro que não, né, pessoal? Arquimedes não está mais no edital. Não. Né? É a lei de Pascal. Tá legal? Agora vamos lá. Vamos por partes. Você vai produzir uma variação de pressão aqui no êmbolo de área pequenininha. A pressão exercida, a força de pressão exercida no êmbolo B, ela é transmitida para o êmbolo A. Né? Vai ser igual a variação de pressão sentida lá no êmbolo A. Né? Pronto. Mas como é que calcula a pressão no êmbolo B? Força sobre área. Força, 40. Área, 20. Né? No êmbolo A, pressão, força sobre área. Mas a força de pressão aqui é devido ao peso desse bloco, tá, pessoal? Então a força é devido ao peso. Vai ficar peso, bloco A, sobre a área. 160. Né? Vou cortar aqui, ó. Tá bom? 0, 0. Né? 40 por 2 vai dar 20. Né? Então vai ficar 20 sobre 1. Igual ao peso de A. Ou 20 não, pessoal, minto. 40 por 2 vai dar 20. Então vai ficar 16. Né? Pessoal, 16 vezes 20. Então o peso do bloco A vai dar 2 vezes 16, 320 newton. Isso é o peso do bloco A, tá legal, pessoal? Peso do bloco A, 320 newton. Viu? Peso do bloco A, 320 newton. Tá bom? Beleza. Se o peso é 320, é óbvio que a massa é 32. Por quê, pessoal? Peso. Vamos lembrar. Peso é massa vezes a gravidade. Né? Peso é 320. Massa vezes a gravidade, que é 10. Tá legal? Massa 32 kg. Né? Princípio de Pascal. E a massa é 32 kg. Viu questão bacana? Né? Lá na prova do Colégio Naval. Pode cair questão parecida a NEAM? Claro que pode, pessoal. Porque a lei de Pascal, a lei de Stevens está no edital. Tá bom? Bom, ó, uma questão bem bacana aqui. Né? Olha lá. Também falando dos vasos comunicantes. Um tubo em U com as extremidades abertas, contém 2 líquidos immiscíveis, ou seja, que não se misturam. Immiscíveis, né? Conforme mostrado na figura. Sabendo que a densidade de um dos líquidos é 4 vezes maior que a do outro, qual é a altura H em centímetros? Pessoal, olha só que legal. Ele já traçou para você a linha de nível. Ó. O que é a linha de nível? É a linha que a gente traça, né? É a linha horizontal, na fronteira de separação entre os líquidos. Pronto. Se ele já traçou a linha de nível, o que eu posso fazer na hora da prova? A pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2.
né? Então, posso dizer que a pressão no ponto 1 tem que ser igual à pressão no ponto 2. Quem é a pressão no ponto 1? É a pressão atmosférica, né? Mais a da coluna líquida, né? Que é o líquido A, no caso. A pressão aqui no ponto 2 é a pressão atmosférica, porque o tubo está aberto. Se o tubo tivesse fechado, não tinha pressão atmosférica, mas a da coluna líquida. Então, a pressão no ponto 1, pressão atmosférica, mais a da coluna líquida, que é a densidade do líquido A, gravidade, altura da coluna líquida. Pressão no ponto B, pressão atmosférica, mais pressão da coluna líquida, densidade do líquido B, gravidade, altura da coluna líquida, em B. Pressão atmosférica eu corto, aí vai ficar μGH, μGH. G eu corto, então vai ficar densidade do líquido A. Sabendo que a densidade de um dos líquidos é 4 vezes maior que a do outro. Pessoal, qual o líquido que está no fundo? É o A. O líquido A está no fundo, então ele é o mais denso. Ou seja, a densidade do líquido A é 4 vezes maior que a do B. O líquido A é o mais denso, né? Então aqui eu vou ter densidade de A, 4 vezes a densidade de B, né? A altura do líquido A, 2 centímetros. Densidade do líquido B. A altura do líquido B, H. Legal, vou cortar. Então, a altura do líquido B, 4 vezes 2, 8 centímetros. Viu, pessoal? Que questão bacana. Fique atento na prova de ano, caso apareça. Tá legal, pessoal? Nada demais. Bom, vamos analisar mais 2 casos. Agora vamos fazer a questão de plano inclinado, né? Geralmente o pessoal tem muita dificuldade, mas é um assunto relativamente fácil, tá bom? Diminuir o tamanho do desenho aqui, só um pedacinho, tá, pessoal, para facilitar a nossa vida aqui nos cálculos. Bom, olha o que ele diz. Sobre um plano inclinado não vai ser que uma rampa inclinada, é uma das 6 máquinas simples, né? Máquinas simples, canhão, cai. Quais são os tipos de máquinas? Parafuso, alavanca, roldana, parafuso, sarilho, cunha e o plano inclinado. Viu? Existem 6 tipos de máquinas. De novo, alavanca, roldanas, parafuso, cunha, sarilho e o plano inclinado. 6 máquinas. Essas máquinas simples, quando combinadas, formam as máquinas complexas, né? O motor de um automóvel, por exemplo, né? É uma associação de parafusos, roldanas, alavancas, planos inclinados, parafusos, né? Então, vamos lá. Sobre um plano inclinado, é colocada uma caixa em repouso e fixada a um cabo inextensível de massa desprezível. Aqui eu tenho um cabo, não existe atrito entre a caixa e o plano inclinado, né? Aí o que ele diz? Qual será a aceleração da caixa quando eu cortar o cabo? Bom, pessoal, a dica que eu dou para o aluno aqui é o seguinte: pegou um plano inclinado, pessoal, sempre que você pegar um plano inclinado, você vai escolher um par de eixos, né? Eu tenho que fazer isso sempre? Não, pessoal, é mais conveniente fazer isso. Né? Escolhe um par de eixos de modo que um eixo seja paralelo ao plano. Você vai escolher um eixo de referência, de modo que um eixo seja paralelo ao vetor velocidade. Aqui, escolher um par de eixos aqui, um eixo seja paralelo ao vetor velocidade, onde a caixa vai se mover, porque quando eu abandonar essa caixa, é óbvio que ela vai se mover nesse sentido. Tá vendo? Né? Uma caixa seja paralela ao vetor velocidade, ou seja, um eixo seja paralelo ao plano. Escolhe um par de eixos, um paralelo ao plano e outro perpendicular ao plano. Tá legal? Aqui, sempre que você pegar o plano inclinado, faz isso. Tá bom? Aqui, nada demais. Pronto. Né? Escolhi um par de eixos.
um eixo X paralelo ao plano e um eixo Y perpendicular ao plano. A partir daí, pessoal, a gente vai supor que essa caixa é um ponto material, ele é um ponto, pode ver que não me dá as dimensões da caixa, ele é um ponto, né, que está na origem do meu sistema de eixos. A partir daqui a gente representa todas as forças que atuam na caixa. A gente faz o chamado diagrama do corpo livre. Quais são as forças que atuam na caixa aqui? Normal do plano, normal, né? Tração no fio, tem um fio aqui segurando a caixa, tá bom? E o peso, né? O peso, deixa eu usar aqui um desenho para ficar mais fácil, pessoal. E tem um peso aqui, ó. E o peso, né? E o peso tá aqui, ó, né? Pronto. Né? Peso. Pronto. Outra coisa, pessoal, o que eu não posso esquecer na hora da prova? O ângulo do plano inclinado é sempre igual ao ângulo entre o peso formado entre o peso e o eixo Y. Tá legal? Não esqueça disso na prova. De novo, o ângulo do plano inclinado, isso a gente demonstra por geometria, tá, pessoal? É sempre igual ao ângulo formado entre o peso e o eixo Y. Tá legal? Aí agora você tem que ter um pouquinho de cuidado. Pessoal, pegou o plano inclinado, né? O que você tem que pensar na hora da prova? Bom, mas quando eu abandonar essa caixa, quando eu cortar o fio, o aluno vai dizer, quando eu cortar esse fio aqui, ó, o fio que segura a caixa, é óbvio que essa caixa vai descer acelerada. Se ela vai descer acelerada, pessoal, é porque essa força pesa que ela produz um efeito na direção paralela ao plano. Ela produz um efeito, ou seja, na prática, o que você tem que fazer? Você vai ter que projetar essa força na direção paralela ao plano. Porque essa força pesa que produz um efeito fazendo ele descer. Na prática, pessoal, é uma projeção de vetor. Quando você projetar o vetor para o lado que está sem ângulo, aqui, ó, sempre que você projetar o vetor para o lado que está sem o ângulo, é seno. Então aqui vou ter P seno. Ah, então a força que acelera a caixa rampa abaixo é o P seno. E quando eu projetar a força para o lado que está com ângulo, pessoal, com ângulo, P cosseno, né? Ou seja, a força-peso, ela produz dois efeitos, né? Um efeito na direção perpendicular ao plano e um efeito na direção paralela ao plano. Né? Paralelo ao plano. Ou seja, na direção paralela ao plano, a força que acelera o bloco para baixo é o P seno. No eixo Y, pessoal, não tem movimento. A normal se equilibra com P cosseno. Né? Cuidado, normal se equilibra com P cosseno. Pessoal, outra coisa, não esqueça na prova de Ahn. A reação ao peso de um corpo está na Terra. De novo, a reação ao peso de um corpo está no centro da Terra, tá legal? Terceira lei de Newton, ação e reação. Então vamos lá. Aí o cara vai cortar o fio aqui, ó. Pessoal, quando ele cortar o fio, é óbvio que o bloco vai descer acelerado. Mas quem é que acelera o bloco para baixo? O P seno. Ah, então pela segunda lei de Newton, no bloco, força resultante, segunda lei de Newton, força resultante no bloco é massa vezes aceleração. Né? Mas quem é a força que acelera o bloco para baixo? Força resultante, P seno. Né? É igual a MA. Né? Beleza. Pessoal, mas como é que eu calculo o peso? Peso é mg, seno θ. É igual a ma. Né? Aí o que a matemática prova pra gente? M com M vai embora, então a aceleração do bloco é G seno de 30, né? Porque o ângulo é 30 graus. Pessoal,
Quanto é que vale o seno de 30? Meio. Ah, então a aceleração do bloco é g sobre 2. Pessoal, o que a segunda lei de Newton provou para a gente aqui, pessoal? Que a aceleração que o bloco adquire na descida da rampa não depende da massa do bloco. Né? Ou seja, se eu abandonar lá no topo do plano inclinado um bloco de 10 kg e um bloco de 50 kg, desprezando o atrito, se eu abandonar no topo da rampa sem atrito, ambos descem com a mesma aceleração. Né? Ambos descem com a mesma aceleração. Legal? Bom, fazer mais uma de plano inclinado, né? Para a gente finalizar aqui e depois fazer mais um vídeo para terminar agora de vez a aula de hoje. Então vamos lá. Um fio que tem suas extremidades presas aos corpos A e B passa por uma rodana sem atrito, ó, e de massa desprezível. O corpo A de massa 1 kg está apoiado no plano inclinado de 37 graus com horizontal. O plano não tem atrito. Considerando a gravidade 10, o seno de 37,6 cosseno de 37,8, para o corpo B descer acelerado, o seu peso deve ser em newtons igual a, viu, pessoal? Ele quer que o corpo B desça acelerado. Pessoal, primeiro passo, eu tenho que identificar todas as forças que atuam nos corpos, né? Aí, para a gente não perder tempo na prova, o que a gente faz agora? Ó? Pegou o corpo sobre o plano inclinado, eu já sei que é na direção paralela ao plano, vou fazer direto agora, para a gente não perder tempo. Na direção paralela ao plano, aqui tem o P seno, né? Ó, na direção paralela ao plano. A força peso, né, produz um efeito na direção paralela ao plano. Como é que a gente calcula o efeito do peso na direção paralela? P seno, né, de 37. Né? Depois, mais quem? Na direção perpendicular ao plano. P cosseno. P cosseno. E depois, normal. Normal. Né? Normal. Rapidamente, pessoal, só um minuto. Oi! Oi! Tô gravando aula, calma aí. Calma aí rapidinho. Né? Perdão, pessoal. Gravar aula em casa é esse problema. Né? Mas vamos lá. Então aqui eu tenho P seno. Né? Força peso paralelo ao plano. Né? Então tem normal. Tá meio tortinho aqui, pessoal, mas você tá entendendo o que eu tô querendo te explicar aqui. Né? Ó, aqui tem. E tem a tração no fio, ó. Então para cá eu tenho a força normal do plano. Peso do bloco. A, né? Só que aqui o P cosseno, tá, pessoal? A força peso perpendicular ao plano é P cosseno. Né? E tem a tração no fio. Ó. Tração no fio aqui. Tá legal? Tem a tração no fio. Já no bloco B, então cuidado, pessoal, não esqueça no plano inclinado. A componente do peso, ou melhor, força-peso paralela ao plano, na direção paralela, P seno. Na direção perpendicular ao plano, P cosseno. Tração e a normal do plano. No bloco B eu tenho. No bloco B, peso, tração, né? Então tá lá, tem o peso de B. Tração. Viu? Pessoal, agora pensa comigo. Ele quer que o bloco B desça acelerado. Então vamos lá. O pessoal falou que o bloco está acelerado. O que eu tenho que fazer na prova? Segunda lei de Newton no bloco.
Bom, como o bloco B está descendo acelerado, eu tenho que a força que puxa é maior que a força que atrapalha. Né? Ou seja, agora eu vou aplicar a segunda lei de Newton em cada bloco do meu sistema. Né? Ah, mas qual é a equação da segunda lei de Newton? Força resultante. Olha a expressão da segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Né? Essa é a expressão da segunda lei. Tá bom? Então vamos lá no bloco A. Vamos lá, aplica a segunda lei de Newton na direção do movimento. Vou aplicar a segunda lei de Newton no bloco A. Pessoal, se o bloco B vai descer acelerado, o bloco A vai subir acelerado. Tá legal? O bloco A vai subir. Então tem qual é a força que puxa ele para cima? Tração. Quem é que atrapalha? P-seno. Então no bloco A tem tração. Ó, força resultante. Quem puxa menos quem atrapalha. Tração. Menos P-seno. Ah, mas quanto é que vale o peso do bloco A? Ó, a massa é 1. Então o peso é 10. Né? Vou fazer direto. Peso é 1 vezes 10. 10. Seno de 37. 0,6. Opa, peraí, tá? Aí vai ficar tração menos P-seno. Já vou, tá? Então vai ficar quem puxa menos quem atrapalha. Vai ficar 10 vezes 0,6. 6. Papai, né? está com fome, o moço está pesando. Tá, já vou, tá? Aí vai ficar massa do bloco A. 1 vezes aceleração. Viu? Chama isso aqui de equação número 1. Tá legal? Pessoal, agora eu vou no bloco B. Bloco B. No bloco B vai ficar peso menos tração. Peso de B, que é o que ele quer, menos tração. É a massa de B vezes aceleração. Chama isso aqui de equação número 2. Legal, pessoal. Agora é só resolver esse sisteminha. Caso isso apareça na prova de EAN. Ainda não vi cair plano inclinado no EAN. Mas, pessoal, fica atento. A prova de EAN agora é nível de segundo grau, tá legal? Então, pessoal, resolvendo o sisteminha, somando membro a membro, mais T menos T vai dar 0. Vai ficar peso de B menos 6. Peso de B é o que eu quero, né? 6. Vai ficar aceleração, ele dá. Aceleração é 2, né? Então aqui vai ficar, ó, 1 vezes 2 vai dar 2, e aqui vai ficar M vezes 2. Então, somando membro a membro, vai ficar peso de B menos 6, 1 vezes 2, né, que é a aceleração, que é 2, mais M vezes 2, que é 2M. E legal, peso não é massa vezes a gravidade? Pessoal, peso de B, massa vezes a gravidade. Gravidade é 10. Então vai ficar M vezes 10, 10M. Né? 10M. Menos 6 passa para o segundo membro, mais 6. Mais 2M passa para o primeiro membro. Menos 2M. Olha lá, 2 mais 6 vai dar 8. Pessoal, então, 10M menos 2M, 8M é igual a 8. Aqui, 8M é igual a 8. Quanto é que vai dar M? A massa do bloco. 1 quilograma. Pessoal, mas ele quer a massa? Não. Ele não quer a massa. Ele quer o peso, né? Ah, mas como é que calcula o peso? Peso é mg. Peso é massa vezes a gravidade. 1 vezes 10. Né? Então, peso, massa vezes a gravidade. 10 Newton. Né? Olha lá, qual o peso do bloco? 10 Newton. Viu? Pessoal, ainda não vi cair plano inclinado na prova de EAN. Coloquei essa questão aqui, pessoal. Por quê? Porque a prova de EAN agora é nível de segundo grau. Tá legal, pessoal? Vai cair plano inclinado? Não sei. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Tá bom? Mas, pessoal, por via das dúvidas, é bom a gente já treinar. Tá legal? Então tá aí, pessoal. Fizemos mais
algumas questões para você treinar, tá legal? Depois de fazer uma de circuito elétrico e eletrização, que eu tô achando que vai cair, e que os alunos pediram para a gente finalizar por hoje. Pessoal, desejo uma boa prova a todos amanhã. Tá legal? Obrigado pela atenção, pessoal. Até daqui a pouco.